Beleza, pessoal? Vamos lá. Continuamos? Vamos falar um pouquinho, então, agora de classificação. Então, vamos sair da regressão e chegar na classificação. Rapidamente, lembramos, trabalhamos com um neurônio, 2 neurônios, a gente viu como é que a coisa funcionava. Bacana. Mas, no fundo, é aquilo que eu comentei. Eu tinha lá, pensa na temperatura, ou pensa no que está fazendo, né? Com um neurônio, no final, em vez de eu ter, por exemplo, valores no sinal, eu podia, por exemplo, botar um sigmoide dizer, ó, se esse troço der abaixo de 0,5 é uma classe, se der acima de 0,5 é outra, né? Quente ou frio, por exemplo, né? Ou eu podia fazer isso daí, por exemplo, né? Trabalhando, posso pegar um monte de imagem aí, fazer uma rede parecida com aquela rede anterior, só que agora eu vou dizer o seguinte: se eu tenho 2 neurônios, eu vou usar um neurônio para uma classe que eu vou chamar de gato, outro neurônio para a classe de cachorro. Se na saída desses 2 neurônios, um neurônio tiver um valor mais alto, se o neurônio que eu relacionei com o cachorro tem um valor mais alto, é cachorro. Se der o valor do gato mais alto, é gato. No fundo, é isso que eu vou ter. Né? Ou seja, se eu botei uma figura de um gato aqui e aquele neurônio ali foi ativado no final, né, do gato e o outro do cachorro não foi ativado, isso é um cachorro, isso é um gato. Tá bom? Se é um cachorro, vai ser o cachorro. No fundo, é isso que eu vou fazer. Em geral, eu vou ter um neurônio de saída para cada classe. Às vezes eu posso fazer um neurônio só quando eu tenho 2 classes, porque eu tenho 0 ou 1. Também eu posso fazer 0 ou 1. Tá? Eu posso fazer binário também. Mas o normal, eu estou entrando, eu entro com uma rede. Se na saída, então, eu quero classificar gatos e cachorros, eu vou usar 2 neurônios. Tá bom? Eu posso, então, eu tenho lá o meu dado de entrada, por exemplo, é um gato, a saída é um label. Então vai ser eu posso fazer, por exemplo, o meu label vai ser 0, sendo que a primeira coluninha, né, o 0 ali se for um Y, né? O Y0 ali é gato e o Y1 é cachorro, tá vendo? Ok? Extrapolando isso, por exemplo, vamos fazer um classificador para números, que é o que nós vamos fazer agora. Vou fazer um classificador para números manuais. Né? Eu quero pegar um monte de imagens, agora eu vou trabalhar com imagem, eu quero pegar um monte de imagens, zeros, 1, 2, 3, escritos à mão, tá? E quero determinar qual é o dígito. Então, se é um dígito 1, 0, eu vou ter 10 neurônios na saída. O que eu estou dizendo aqui é assim, ó, meu Y vai ser 10 neurônios, tá? Esse é o meu Y, 10 neurônios. E aí, à medida que eu tiver o valor mais alto, né, o valor mais alto, a posição do valor mais alto dentro desse string, vai me dar qual é o dígito que eu estou querendo. Isso ficou claro, mas a hora que a gente fizer o modelo de verdade, fica mais claro. Isso é um array de saída, né? O array tem 10 posições, que estão relacionados um para cada um dos neurônios. Cada neurônio é um neurônio do dígito. O neurônio que tiver o valor mais alto é o neurônio que vai estar relacionado com o dígito. E no fundo é isso que eu vou fazer. Tá certo? Mesma coisa que a gente fez no caso anterior, lá no primeiro que a gente fez, eu vou fazer um pass-through rápido pelo como é que eu programo isso em TensorFlow, vocês vão ver que é muito parecido, um caso ou outro, e aí a gente vamos fazer na prática lá, acho que dá tempo hoje de passar rapidinho. A primeira coisa que eu vou fazer, né, a primeira coisa que eu faço aqui, quando eu vou olhar esse equacionamento, é a mesma coisa, eu vou coletar o dado. Mesma coisa, olha aqui, ó. Eu vou vir aqui, data igual, em vez de ser Boston, não sei o quê, eu estou trazendo um outro dataset aqui, que chama MNIST, tá bom? Trouxe aqui, tá? Carreguei o dado e ele está aqui como training e validation aqui, tá? Mudou o nome aqui, só para vocês terem ideia que pode ser qualquer nome. Inclusive, eu nem gosto muito, eu mantive aqui que o pessoal da Google usou esse nome lá, num exemplo que tinham dado, eu falei, deixa eu deixar, porque o certo seria teste aqui, mas como a gente vai usar depois para validar dentro do treinamento, eu falei, bom, deixa lá. Então, training, mesma coisa. Aqui ó, é o X image, aqui seria o X train, né? E o Y train. Isso aqui seria, né, o X test, Y test. Tá, mudou o nome para a imagem. Tá? Só para vocês terem uma ideia que você pode botar o que você quiser aqui. Pode botar na hora do Google lá, você escreve. Na verdade, quando você está puxando esse data.load data aqui, o que ele faz é trazer 4 conjuntos de dados. E aí você põe, se você não pôr nada, ele vai jogar tudo fora.
Se eu sou o que eu estou fazendo, essa vantagem legal do Python. Como ele está saindo dessa função 4, ele está me dando um return, dentro ali é um return, ele está dando um return de de quatro variáveis, você consegue jogar para fora também as 4 variáveis na mesma sequência. E como é que eu sei qual que é? Tem que entrar lá no Google, tem que entrar no Google TF Keras Dataset Meninice lá e olhar, como é que ele faz lá, quais são as variáveis que ele está saindo, tá? Legal. Beleza. Então, o que é o nosso dataset? Quando eu puxo lá, o que eu estou puxando é 70, o que eu tenho guardado lá na Google são 70 mil imagens, de números escritos à mão. Tá? Eu vou separar 60 mil, né, que são as meus treinamentos, e 10 mil para validação ao teste. Por enquanto estou misturando os dois nomes aí. 60 mil validação e 10 mil testes. Isso daí é um dataset que foi feito já há alguns anos atrás, e o pessoal já fez muito paper em cima dele, eles pegaram estudantes universitários, todo mundo escrevendo, você vê os 9, alguns deles vão ser mais confusos, né? Obviamente, o nosso dataset já tá bem arrumado aqui. Até na aula passada a gente comentou um pouquinho sobre os datasets quando estavam conversando no começo da aula. Se vocês vão perceber, todo esse dataset, todos os números, eles estão centrados no meio da imagem. E eles estão sozinhos, eu não tenho fundo, eu não tenho background. Então, quer dizer, ou seja, eles foram trabalhados. O pessoal foi lá, escreveu num monte de papel, foram escrevendo, eles foram tirar as fotos de tudo isso, escanearam todos esses manuscritos, separaram dígito a dígito e botaram um programinha para fazer o quê? Procurar onde estava o dígito, colocar o dígito bem no meio no meio do frame, né? E centralizar ele e tirar todo o fundo. E aí eu tenho, então, um dataset somente com números sem fundos e centralizados. Então, isso é importante. Para nós, então, facilita o nosso modelo. Esse é o que é o ponto. Tá? Legal. Lembra, uma vez que eu tenho dado, o segundo passo importante, fazer o quê? O pré-processamento do dado. No caso específico, o que a gente vai ver, a gente olha lá no Colab, a gente vai olhar, eu vou olhar são imagens em preto e branco, né? E tem um grayscale. Então, são imagens. Eu tenho aí, na verdade, eu tenho eu tenho altura e largura, porque é a imagem, né? Eu tenho os pixels. E como isso aí é preto e branco, eu tenho uma camada só de pixel, né? E cada pixel varia de 0 a 255, né? Porque cada pixel tem 8 bits, né? Então, cada pixel tem 8 bits que vão me dizer qual a intensidade do cinza, né? Que vai desde o branco até o preto, né? Passando por 255 tons de cinza aí. Tá legal? Então é o nosso pré-processamento. Legal. O próximo passo é montar o modelo. Já peguei o dado, pré-processei o dado, né? Então aqui no caso, como todos iam de 0 eu não comentei, quer dizer, o que eu fiz eu dividi por 255 para ficar de 0 a 1. Para não ficar com um número menor. Se eu não fizer isso, funciona? Funciona, mas ele dá um erro um pouquinho menor se eu faço de 0 a 1. Tá? Próximo passo é definir meu modelo. Tá ok? Pessoal, eu estou usando aqui essas duas camadas finais aqui. Tá? A final, beleza, né? A camada final é uma camada de 10 neurônios, tá certo? Porque eu tenho 10 classes. Então é um neurônio por classe. Eu quero determinar 10 números, então eu vou usar 10 neurônios. Se fosse cão e gato, podia usar, em geral, usar 2, um para o gato. E assim por diante. Legal. Vou fazer um comentário de ativação. Mas o importante aqui é o seguinte: eu usei 20, usei 10. Agora, apareceu um outro tipo de layer aqui, ó, flatten. Na verdade, o que vai acontecer? Quando a gente for olhar os nossos dígitozinhos, na verdade, esses dígitos são, como é uma imagem, ele é uma imagem de 28 pixels por 28 pixels. É um thumbnail lá, né? Então é uma imagem de 28 por 28. A gente aprendeu até agora, esse negócio né, a gente aprendeu, a gente viu lá na regressão, etc. Eu tinha um monte de neurônios, né? Cada neurônio com um valor. Né? O que eu quero fazer, na verdade, quando eu falo de usar flatten, o que eu estou fazendo é
vou pegar uma imagem que tem 28 por 28 e vou colocar ela num tensor só de 784 posições. Quer dizer, o meu modelo vai ter como entrada 784 features. O que eu vou procurar fazer é para cada, porque eu tenho variações aqui de cor, né? Tenho variações indo de 0 até 7, de 0 até 1, né? Nuances em 784 casinhas diferentes. Quer dizer, cada uma dessas casinhas varia agora, varia de 0 a 255. Se eu fizer o pré-processamento, vai variar vai ser um número que varia de 0 até 1. Né? Esse vai ser meu dado, né? De 0 a 1, que vai variar entre claro e escuro, né? 284 features. E o meu modelo, o que vai fazer é, ele vai olhar toda essa variação, todos esses neurônios, cada um desses dados que estão entrando nessa minha rede, o que eu vou querer fazer é fazer o quê? Que ela, vou fazer várias épocas e ela vai aprender qual que é a combinação de variações, ela vai procurar as características, o 7, ele é um negocinho reto com inclinado, o 4 parece uma cadeirinha, quer dizer, ele vai descobrir essas características, isso ele descobriu lá, e no fim, ele vai me dizer aqui qual é o neurônio que tem o valor mais alto. Aí vai entrar a tal da Softmax lá, que é uma função de ativação de saída, que vai fazer com que a soma desses caras todos aí dê 1. E aquele valor, em termos de probabilidade, e o neurônio que tem a probabilidade mais alta, vai ser, a gente vai descobrir qual neurônio que deu a probabilidade mais alta, é o neurônio relacionado com o número. Então, no caso específico, vai ser o neurônio número 7 aqui. Se eu numerar de 1 a... Na verdade, em Python, eu vou numerar de 0 a 6 aqui, né? Então, vou tomar cuidado. Quer dizer, o 7º neurônio aqui vai ser o cara que vai ser ativado. Tá bom? Então, voltando à ativação, que a gente comentou, internamente a gente vai trabalhar nos intermediários, a gente trabalha com o Relo, como a gente já tinha visto, tá? O Relo é esse jeitão aqui, vocês podem dar uma pesquisada depois nela. Na saída, eu vou usar a Softmax, tá? Que a Softmax, o que ela é? Ela é uma generalização quando eu tenho um neurônio só, para fazer uma classificação, eu classifico entre 0 e 1 usando a sigmoide, tá? E no caso específico da Softmax, ela generaliza isso para mais de uma classe. Não é a gente não vai trabalhar para estudar esses casos, a gente vai usar só esses casos. Então, isso não é uma demonstração, uma mostração. Tá bom? Próximo passo, então, beleza, eu vou desenhar o modelo. Nada que a gente já não fez. Começa a ter que tomar um certo cuidado aqui, tá? Mas em princípio eu começo optimizador Adam, mesma coisa, beleza. Ele vai ver o erro e vai ver. Só que tem que tomar cuidado. Da mesma maneira, né, que eu tinha lá, quando eu estava trabalhando com dados de regressão, eu usei, por exemplo, o mean square error, né, onde eu tinha o ground truth, que era o meu valor real, menos o valor que eu previ, dividida por... Eu tenho cross entropy, ele tem uma outra característica, ele usa a função log, eu falei, é uma generalização da sigmoide, né? Mas é só tomar cuidado que é isso que eu vou usar aqui. Tá? O sparse aqui, eu vou comentar lá depois, o sparse, na verdade, é porque em vez de eu usar 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, eu vou botar o número mesmo direto ali, na verdade o TensorFlow vai me transformar no meu vetor de saída. Mas importante é que na hora que eu desenho o modelo, o que muda aqui no caso da classificação é exatamente o tipo de erro que eu vou procurar. Se eu botar um MSE aqui, por exemplo, ele vai se perder todo, ele não vai entender. Porque o que eu estou querendo ver aqui é o seguinte, eu estou dizendo para ele, eu vou dar a imagem do número e vou dizer, esse é o número 7, esse número é o número 4. E aí ele vai descobrir isso daí. Tá bom? E o próximo passo aqui, então, é eu fazer o treinamento disso. Que, veja bem, o treinamento eu vou pegar, mesma coisa, é o model fit, eu entro com os meus dados de treinamento, entro com meus labels e defino o número de épocas. Só isso. Né? E no final, o que eu faço é fazer a avaliação e a optimização, né? Que na verdade é ver como é que o modelo se comportou. É muito comum agora nós vamos usar o accuracy, tá? É muito usado quando usa a classificação, que é o inverso do loss. Então,
né? E o final fazer inferência, que é aquilo que eu comentei com vocês. Quer dizer, eu vou no final, né? Quando tiver o modelo pronto e eu quiser fazer a previsão modelo, eu entro com uma imagem aqui de validação que eu não conheço, né? O que eu vou fazer é mandar imprimir aqui, né? Mandar ver o valor que ele me determina. Lembrando, ele vai dar 10 valores, que é o tensor de saída, e se você olhar aqui, ele vai sair desse jeitão, ó. Todos os valores aqui são valores bem pequenininhos, olha lá, 10 a menos 9, 10 a menos 3. E um deles aqui, ó, é 9,9 vezes 10 a menos 1, então que é 0,9989, ou seja, o número era o número 7, então, ó, essa posição aqui do vetor, do tensor de saída, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é a posição 7. Tá bom? Cheguei aqui. Tá legal? Vamos olhar aqui, que acho que fica mais fácil a gente dar uma olhada aqui direto no Colab aqui. Pra gente dar uma repassada nisso daqui. Tá? Mas vocês viram? São vários conceitinhos, mas vamos dizer assim, um pouquinho de evolução do que a gente viu até agora nos números, que é mais intuitivo para a gente engenheiro. Mas, cara, nós estamos saindo de imagem e vamos fazer classificação de imagem. Eu confesso para vocês que a primeira... Deixa eu conectar aqui enquanto eu falo. A primeira vez que eu vi isso, a primeira vez que eu fui brincar com um conjunto de números desse, que foi no meu mestrado, a primeira vez que eu vi, eu fiquei abismado, sinceridade. Eu fiquei, como eu estou fazendo um negócio matemático aqui, que o cara está sabendo como é que eu diferencio, estou entrando com a imagem do número 8, número 7, número 5, e está dizendo para mim qual era a imagem. Né? Para mim foi deu como os gringos gostam de dizer, né? Deu um blow the mind, né? Eu achei muito legal, porque não é trivial, tá? Não é trivial. Mas vamos lá. Bacana. Então, fiz aqui, ó, mesma coisa, pessoal, nada de novo. Importei as minhas bibliotecas TensorFlow, Matplotlib e NumPy, super simples. Vou então aqui abaixar isso, ó, a mesma coisa, ó, deixa eu fazer aqui, ó. Se a gente for nessa página aqui, tá? Ela vem aqui, olha, aqui é onde está o database, ele está explicando como é que foi feito, como é que se abaixa, blá. Tem todas as características, tá? Mesmo esquema. E se a gente for... também é a mesma página. Tá? É o mesmo coisa aqui. Então, só para a gente saber, então. Então, esse dataset é simplesmente um dataset que eu tenho ali 60 mil figurinhas de 28 por 28 em grayscale, isso é importante, tá? E, né, que são separadas em 60, no caso, isso aí já está separada lá no dataset. 60 mil de treinamento, 10 mil de teste, né? Beleza. Mesmo processo, pessoal, venho aqui, carreguei, tá? Puxei aqui no meu TF Keras dataset, vocês podem ir lá e procurem. Olha, até para um comentário, até voltando um pouquinho que o Aguinaldo tinha perguntado lá no comecinho, acho que eu também... Aguinaldo, se você for ver aqui, ó, ele aparece aqui, ele fez um download do storage googleapps.com TensorFlow TF Keras dataset mininst.npz. NPZ quando você tem um conjunto de dados que você quer salvar em formato NumPy. Tá? Então, na verdade, esse dataset está lá no site da Google, e quando a gente usou o Dataload, ele foi lá e fez um download de dentro do dataset, lá da Google. Tá? Beleza. Então, é onde está guardado. Podia estar na tua máquina também. Você pode abaixar isso aqui, guardar na tua máquina e fazer um load da tua máquina. Também sem problema. Tá? Só para a gente lembrar o shape aqui, olha que bacana. Ó. 60 mil, né? 28 por 28. Né? Eu tenho 60 mil imagenzinhas de 28 por 28. E 60 mil labels. Né? Tá certo? No caso da validação, 10 mil, 28 por 28. Vamos explorar um pouquinho aqui. Ó. Então, olha só. Isso que eu comentei com vocês. Eles guardaram, porque está guardado assim, em vez de guardar 0, por exemplo, essa aqui é a 5, né? Em vez de guardar 0,000000100, a outra é 0, então seria 1,000. A outra é 4,
0001, 00. Ou seja, em vez de guardar abertão, né, como deveria ser, porque eu tenho 10 classes, eles guardaram como número, mais fácil. É número, é 5, número 0, número 4, etc. Tá? Por isso é que eu uso Sparse Categorical Cross Entropy a hora que eu for fazer o meu treinamento, minha compilação lá, né? Do meu dado, tá? Se não, eu teria que abrir isso daí, tá? Eu posso abrir se você quiser, por exemplo, um exemplo que quer ver, por exemplo, ó, vamos pegar, eu estou pegando os primeiros 10 valores aqui, ó, certo? Isso aqui eu fiz um slice, né? Isso aqui é NumPy, lembra? Ó? Eu estou pegando, se eu fizer aqui, ó, se eu fizer, só para lembrar, ó, se eu faço isso aqui, ele está pegando o meu valor, o décimo, eu tenho 60 mil, né? Se eu estou pegando 10 aqui, ele está pegando o meu valor, o décimo valor. Se eu fizer isso aqui, ó, se eu fizer isso aqui, que na verdade o que eu estou falando é, pegue para mim, na verdade eu estou falando, pegue do valor 0 ao valor 10. Tá? Tá pegando então 10 valores. Mas como é 0 aqui, eu não preciso escrever. Então estou pegando os 10 primeiros valores. Então dos 60 mil eu separei 10, só para ficar mais fácil. Então eu tenho um 5, um 0, um 4, pá. Eu poderia vir aqui, olha o que eu fiz aqui, ó. Eu peguei from TensorFlow Keras util import to categorical. Peguei esses valores que eu acabei de colocar aqui, esses 10 primeiros valores, e transformei eles em categorical. Então aqui, ó, esse aqui é 5, olha só. 0, 0, 0, 0, 0, ó. 5, aí 6, 7. O outro é 0, olha lá, 0, pá. O outro é 4, 0, 0, 0, tá vendo? Ó? 0, 1, 2, 3, 4. Então, quer dizer, ele foi colocando em cada. Ele foi transformando. Se você fizer isso aqui, se você transformar, em vez de usar aqui, eu transformar isso, e podia ter colocado aqui, training labels igual, transformar tudo, a única coisa é, a hora que eu for fazer o loss, eu uso categorical cross entropy. Então, tenho só isso na cabeça. Então, agora não vou fazer, vou deixar do jeito que está aqui no original. Eu vou deixar 5, 4, 0, papapá. E só lembrando que eu vou ter que usar sparse categorical. Depois a gente vai. Eu vou depois deixar uma colinha para vocês para quando uso um, quando eu uso a outra. Vamos explorar um pouquinho a imagem aqui. Olha só. Pessoal, acho que dá para ver, né? Olha o que eu fiz aqui, ó. Eu mandei imprimir a training imagem, a imagem número 2. Né? Olha lá. Essa é a 0, ó, a 0 é 5, essa é a 1, essa é a 2. Aqui, ó. Dá para ver que é um 4. Aqui, ó, só pessoal, eu usei um NP7 print options aqui para dar 200, só para ficar o número bonitinho. Senão ele ficar quebrado, a gente não vê. Ó, dá para ver o número 4 aqui, não dá? Olha lá. Acho que dá para ver, né? Ctrl menos aqui, acho que dá para ver, ó, o número 4 certinho, ó. Olha lá. Certo? É tudo zerado e eu só tenho variações de 0 a 55 no 4. Vou pegar outro aqui, só para ver. Deixa eu pegar. Ó, pegar a 0 aqui, a 0 é um 5, né? Então vamos pegar um 0 aqui. Vamos pegar um 0 aqui. Olha lá. 5, ó. Perceberam a ideia? Legal. Então, ó, vamos pegar o label dela para ver. No caso, ó, o label da 2 lá era 4, né? Se eu pegar agora é de cima que é 0, tem que dar um 5. O 5. Então, legal. Então, essa figurinha é um 5. Legal. Bacana. Ó, fiz um programinha aqui, ó. Eu mandei imprimir aqui, ó. Eu entrei com o valor, mandei imprimir aqui, ó, label da imagem, tal. O valor da imagem, né, que eu estou pegando ali, né, e o label dela. Então, o valor da imagem 2 é um 4. E fiz aqui, olha, pessoal, mandei colocar a imagem aqui. Cuidado que isso aqui não é colorido, hein? Isso aqui é que, na verdade, o default, quando eu uso em show, o default é o CMAP que ele usa, que ele tem mapa de calor. Mapeamento de mapa cor. De calor. Mapa de calor, né? Aí ele usa, ele tá usando, eu não sei qual que é esse daí, Carlão, você lembra que isso aí é o... Esse é o que começa em azul e termina em vermelho, só que daí como os níveis aí vai até 255, ele não entende bem, ele termina no amarelo. Ah, tá bom. Então, mas aí, mas você podia mudar, eu podia vir aqui, por exemplo, e se eu quisesse botar aqui dentro
botar acho que CMAP, eu acho, deixa eu ver se eu botar CMAP igual, será que Gray funciona? Não sei se só Gray ele vai funcionar, acho que não, né? Não, não dá, não entendeu. Faltou igual. Igual, opa, igual. Deixa eu ver se... Não teria que... Aqui, ó, funcionou. Então aqui no caso agora eu estou falando para ele, usa o CMAP Gray, que vai de 0 até 1, o mapeamento de cor é escalas de cinza, tá? Então só um comentário, tanto faz. Isso é visual só, hein? Isso é da biblioteca do Matplotlib. Mas beleza, mas aqui fica só para vocês terem uma ideia aí. Beleza. Pessoal, lembrando então, olha lá, o valor máximo que eu tenho, né, de cada um dos features 255, né? Lembrando, porque ó, são esses valores aqui, ó, esses valores são, tá vendo, ó, isso aqui, ó, tá bem, são valores, aqui é tudo zero, né? Porque são valor escuro, e quanto mais alto aqui são valores mais claros, tá? Então o máximo aqui é tá vendo, ó, quase branco aqui, né? Se a gente pegar, vou pegar um 4 aqui também só para ficar igual, para a gente ver aqui, 4. Então, né? Não, perdão. Era um 2 ali. É 0. Não, 2 para pegar o 4. Eu queria pegar o 4. Não para a gente ver, tá vendo aqui? Ó, tenho 220, 222, 245. Eu estou perto do 255, que é essa linha branquinha aqui, tá vendo? Era só isso que eu estava querendo comentar com vocês. Tá? Que eu estou pegando a 2 aqui, era só pegar a mesma que eu queria pegar 2 aqui. A imagem 2, que é um 4. Tá, então, ó, tá vendo? Então esses valores aqui são quase brancos, né? Tá bom. Então o valor máximo aqui é o 255, né? E o valor mínimo vai ser 0, óbvio, né? Que são esses valores escuros aqui, ó, né? São os zeros aqui. Ela foi tratada, essa imagem, lembrando que foi tudo tratado para ser isso mesmo, né? Bacana. Pessoal, pré-processar, né? O que eu vou fazer, eu vou pegar as imagens, vou dividir por 255, que é o valor mais alto, tá? Só para variar de 0 a 1, que os modelos funcionam melhor se os valores são menores. É característica dele aqui, tá? Se eu mandar imprimir, ó, mandei imprimir de novo aquele mesmo 4 aqui, ó, tá lá, não muda nada. Ficou uns valores, como é difícil de ver, mas é a mesma coisa. Onde era 0 ficou 0, e onde tinha, em vez de ter, tá vendo, ó, em vez de ter 255, olha lá, aqui era, lembra o outro lá em cima era 244, aqui ficou 0,99600, tá vendo? Que é quase 255. Não muda nada, tá? Agora o maior valor vai ser 1, que é quando é 255, e não muda nada. Eu mandei imprimir de novo a mesma imagem, ó. Quando eu mandei mostrar a imagem, não teve diferença. Puxa, pessoal, estamos ferrados em tempo. Pessoal, defini o modelo, como a gente viu lá. Né? Desculpem. Tá lá, o modelinho, bacaninha, fiz um flatten, né? Agora deu... Olha, esse é um problema. Nós vamos ver depois umas outras técnicas que é usando convolução que melhora. O problema de trabalhar imagem mesmo pequenininha, 28 por 28, eu fico com muito parâmetro. Usar DNN para imagem não é legal, porque eu fico com muito parâmetro. Então aqui, ó, mas beleza, entrei tô com 784 neurônios de entrada, né? Paciente. Depois eu passei para mais 20 neurônios e 10 neurônios de saída. Compilei, olha lá, usei o Sparse Categorical, defini a minha métrica como accuracy, compilei esse troço e vou fazer o treinamento. Esse vai demorar um pouquinho mais, né? Porque é muito neurônio. Mesmo, eu estou fazendo lá na... podia ter ligado a GPU, acho que não está ligado a GPU. Bom, agora já foi, deixa. Vamos esperar um pouquinho. Tá vendo? Ele está... Né? Mas vocês veem que, olha que legal, olha a accuracy, já está em 95 de cara, né? Ele pega legal. Por quê? As imagens estão arrumadinhas, mas é bacana. Tá? Estão vendo? Mas perceberam? O processo é mais ou menos o mesmo, né? Mais ou menos. Enquanto ele faz aqui, já vou avisando. A lista 3, que já está, deixei disponível para vocês no notebook, é muito simplesinha. É muito parecido com isso que vocês estão vendo aqui. Só que em vez do modelo, a TensorFlow ela tem 2 modelos. Tem o modelo, esse do número, né? Só que eles fizeram... O pessoal começou como isso estava sendo extremamente utilizado, e ele é legal para benchmark, eles desenvolveram um segundo conjunto de datasets, que eles chamam de Fashion Minist. Eles definiram 10 categorias de vestuário. Sapato, bolsa, vestido, calça, camisa, né, bota e tal. E eles definiram, então, 10 categorias de vestuário,
também, na verdade, feito, né, teórico, é só um shape, né? E é legal, porque aí você aplica o mesmo processo para você fazer isso daí. Eu deixei, o modelo tem algumas coisas em branco para você definir qual vai ser quantas épocas vocês vão querer usar, quantos neurônios, precisa fazer uns testes. E aí, na verdade, isso nem é só pegar o notebook e fazer os testes. E eu deixei ele simples. O que eu quero dizer, nesse que eu estou fazendo, deixando para vocês, deixando aqui, analisei o número, analisei alguns números, aí a gente usou um Matplotlib para colocar o número. Eu queria que vocês tentassem ver o que eu fiz aqui em algumas coisinhas um pouquinho mais interessantes para analisar o dataset e para ver os resultados e aplicar naquele outro lá. Podem fazer só o mínimo para responder, vai receber o mínimo. Aí quem quiser aproveitar algumas coisas novas que a gente fez aqui e aplicar lá, eu acho que é legal. Tá bom? Quase. Terminando, ó, 20 por 20. Olha, deu alto pra caramba aqui, hein? Beleza. Ele já levou 2 minutos, tá vendo? Não é tanto, mas... E vocês perceberam? Foi só 20 épocas. Ele demorou 2 minutos. O outro lá foi 20 segundos para 1000 épocas, né? Pessoal, ó, analisei aqui então. Olha só. No treinamento, a minha accuracy foi 97,8%. Tá? Aqui a gente vê o gráfico da perda e o gráfico da accuracy. Tá? Super bom. Esse foi um modelo treinou super legal. Vou fazer a mesma coisa agora. Vou fazer a avaliação com a imagem aqui, ó, 96,1, né? Deve dar um pouquinho menor. Ó. Aqui eu dei o treinamento foi 97. E quando eu olhei agora, usei dados, né, que nunca tinham sido vistos pelo modelo, baixou um pouquinho, baixou 1%, mas mesmo assim foi bem legal. Tá bom? Pessoal, aqui eu estou pegando um exemplo, peguei a imagem, tá? Mandei imprimir, fiz a classificação dela, ó, deu aqui, tá vendo? Esse bagulhão que eu mostrei lá. Eu posso usar essa função do NP, que é o argmax. O que ele vai fazer? Essa função np.argmax, o que ele faz, deixa eu botar mais aqui. Ele vem aqui, ó, e vai olhar nessa string aqui ele retorna a posição do valor mais alto. Então ele veio aqui e a posição do valor mais alto, que era esse aqui, ó, o índice é o index 7, tá certo? Que é equivalente ao dígito 7, tá? Aqui, olha, eu fiz um modelinho para eu vou pegar aqui, ó, tô fazendo, mandei rodar todo para mim ver. Aí o que eu quis fazer aqui é pegar alguns casos onde deu errado e eu queria ver por que deu errado. Achei interessante ver. Ó, olha só, esse caso aqui era 9, ele disse que era um 8, mas você vê como tá, ó. E a gente pode ver outros lá, né? Um outro que errou 87, não é isso? 87. Ó, eram 3, ele disse que eram 7. Mas você perceberam que os números estão bem ruizinhos, né? O outro aqui, 247. 247. Olha só. Era um 2 e ele achou que era um 8, mas um 2 está bem desgraçado. Perceberam? Então é legal, porque bacana, ele errou alguma coisa aqui, mas então eu peguei alguns casos que ele errou e quis entender por que ele errou. Que na prática vocês vão ter que fazer isso. Tá? Pessoal, no final aqui é a mesma coisa. Eu só coloquei layer 1 e layer 2 para cada um, para vocês fazerem uma análise, para vocês inspecionarem os Ws. E fiz uma análisezinha. Só mais ou menos aquilo que a gente fez na aula passada com um neurônio, eu quis fazer aqui com um monte de neurônio, para vocês verem que é mais ou menos a mesma filosofia. Se vocês quiserem fazer a inspeção dos carinhas. Ou se não, salva esse cara, né? Salva ele com .h5 o modelo e olha no Neuron lá que vocês conseguem ver ele também. Tá bom? Beleza? Pessoal, não dá tempo hoje. Deem uma olhadinha nesses links. Esse aqui é um link muito legal, tá? Que mostra, o pessoal da Deep Learning lá da Stanford, ele mostra vocês como é que a questão da inicialização, eu comentei com vocês, ele mostra como é que as diferentes inicializações. Se vocês puderem dar uma olhada nessa lista, né, nessa playlist aqui da Tree Blue, One Brown, ele analisa com desenhos, são vídeos,
Ele mais ou menos mostra como funciona essa questão do NIMIST, dos números, do Deep Learning. São vários videozinhos de 10, 15 minutos cada um. Se vocês tiverem um tempo, explica muito melhor que eu. Entendeu? Eu acho que valeria a pena para complementar. Esse aqui é o do MIT. E pessoal, esse rapaz, o Jean Dedeu, aqui, cara, é um rapazinho de Ruanda, ele recém-formado em Ruanda, engenheiro, e ele até conversei com ele no Twitter, gente fina pra caramba. Ele fez um GitHub aqui, né? Eu achei super bonito, cara. Ele fez um GitHub aonde ele dá um monte de visualização, computador, tá vendo? Ele dá um monte de notebooks já de machine learning, clássico, de deep learning, e depois ele fala de cursos aqui. Eu achei bem bacaninha. É um data site já curado, vamos dizer assim, com bastante coisa aí de deep learning, tá? É isso aí. Eu tenho mais algumas coisas lá no eu sempre deixo uns read material, só para lembrar aqui que, em geral, eu ponho um doc, 1 ou 2 artigos pequenos ali para vocês darem uma lida. Pessoal, trazer um pouquinho, tive que correr no finalzinho, vocês me desculpem pelo atraso, tá? Alguma dúvida? Ficou muito rápido? Acho que ficou rápido. Mas eu acho que é para dar uma pincelada geral, demorei mais no primeiro, porque os conceitos mesmo da regressão para classificação são mais ou menos iguais. Depois nós vamos ver na próxima aula convolução e eu vou fazer uma revisão geral, eu vou sempre voltando um pouco e indo um pouquinho mais além. Tá? Essa é a ideia, que o que eu quero de novo, o que eu estou querendo fazer com vocês é fixar alguns conceitos importantes de machine learning, principalmente de deep learning. Tá ok? Beleza?